Como foi meu primeiro dia em laticínio? Olá, meu nome é George e hoje eu vou contar como foi meu primeiro dia em um laticínio, já como profissional formado como veterinário. Na faculdade, nós tivemos uma única aula prática a campo para essa área de leites e derivados, para laticínios. Então nós íamos visitar uma fábrica de laticínio e uma queijaria artesanal. Só que eu era um anfitrião da queijaria artesanal, eu que tinha feito o contato, e a queijaria artesanal ficava próxima da cidade onde eu morava. Foi uma segunda-feira e eu sempre ia no final de semana para casa. A primeira visita ia ser na fábrica de laticínios, que era, no caso, antes do pessoal da faculdade chegar na cidade onde ia ser a visita da queijaria. E aí acabou que eu perdi essa primeira visita no laticínio, numa fábrica. E aí nós fomos para uma queijaria. Depois eu encontrei o pessoal da turma já na cidade, conduzi eles até a queijaria na zona rural e lá fazia exclusivamente queijo de coalho com leite cru, queijo coalho artesanal. E aí, nessa primeira visita, a queijaria eu já conhecia, eu acabei, na única aula prática que nós tivemos na faculdade, na parte de leites e derivados, eu acabei não participando justamente por causa desse arranjo. E aí eu fiquei apenas com a queijaria. Quando eu me formei, quando eu saí da empresa e decidi montar uma empresa de consultoria nessa área de laticínios, aí já pelo estudo da demanda, eu vi que era uma área carente aqui em Pernambuco. Até então eu não tinha só a teoria e não conhecia na prática como funcionavam os laticínios. E aí o primeiro cliente, eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente pela manhã e à tarde era o tempo que eu tinha para começar esse trabalho nos laticínios, que já tinha montado a empresa, feito panfleto, esse tipo de coisa. E aí o primeiro cliente que eu arrumei foi lá na cidade, né? Foi mais por um arrumadinho, coincidentemente. Foi o médico que fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Esse laticínio não existe mais hoje, ele foi fechado. O serviço era para fazer uma consultoria técnica, certo? Que era um dos nossos serviços oferecidos, dizer o que estava errado e propor as mudanças. E aí, esse serviço, por incrível que pareça, não é um serviço até hoje que aconteça muito na nossa empresa. Raramente a gente faz esse tipo de trabalho. Mas depois desse trabalho, surgiram outras demandas dentro desse estabelecimento e eu acabei ficando como responsável técnico dele. Vamos ao dia da visita. Chegamos no dia da visita, tinha fechado com ele. Logicamente, a primeira vez você fica nervoso, ansioso, aquela coisa toda. Mas eu defini uma estratégia. Assim que eu cheguei no estabelecimento, eu conhecia a teoria, né? Eu estava na faculdade recentemente, eram uma das últimas cadeiras do curso, então eu conhecia a teoria. Qual foi a minha estratégia? Eu cheguei do lado, quem é o gerente, é fulano e tal, me apresentei, disse o que eu ia fazer e disse ao gerente, disse: fulaninho, eu vou precisar fazer um relatório de tudo que acontece para identificar as falhas e a gente propor umas melhorias aqui no laticínio. Só que eu preciso saber como é que funciona o dia a dia desse laticínio. Então você que está no dia a dia aqui, você vai me explicando cada coisa. Por mais que pareça uma coisa óbvia, tipo o pasteurizador vai aquecer a 72 e 75 graus, teoricamente. Isso é o que eu sabia da pasteurização rápida. Por mais que isso seja uma coisa óbvia, você vai me dizer o passo a passo, mesmo que você diga, não tem por que eu estar falando isso para uma pessoa que já sabe, teoricamente já sabe. Então você me explica passo a passo, desde a chegada do leite até as linhas de produção, como é que faz o queijo mussarela, como é que faz a bebida láctea, qual o passo a passo, o que de fato vocês fazem na prática. Então isso me ajudou muito, porque tudo que ele falava eu tentava observar e anotar alguma coisa. Então eu não sabia na prática, nunca tinha visto um pasteurizador, porque eu tinha perdido a aula prática. E tinha um conhecimento apenas teórico. Então eu observei tudo e anotei tudo, porque a teoria eu sabia que é mais fácil você chegar e dizer: não, essa lâmpada aqui não está com protetor, ela precisa de um protetor. Eu não preciso de prática para identificar esse tipo de falha. Mas as outras coisas de processo do dia a dia, sim, e eu não tinha essa prática, então eu usei essa estratégia. A gente fez uma visita, mais ou menos umas 2 a 3 horas, acompanhando e eu fazendo muitas perguntas, anotando, e usei essa estratégia para dar o pontapé inicial nesse tipo de trabalho. E aí o resultado final foi muito bom. Eu consegui formar um relatório bacana que gerou outros trabalhos, como eu falei anteriormente. Isso ajudou o desenvolvimento do trabalho nesse laticínio. Foi uma estratégia bacana, consegui aplicar mesmo sem conhecer na prática essas coisas.
E aí eu tirei algumas lições desse dia, né? Lógico que essas lições eu consegui ver um pouco mais à frente, mas dá pra gente tirar algumas lições desse tipo de coisa. E aí, a minha ideia aqui no vídeo é demonstrar pra você, veterinário, ou outra profissão que seja que você tem e que vai fazer algum tipo de trabalho nessa área, nesse sentido. A primeira lição é que você não deve demonstrar para a pessoa a sua insegurança, por mais que você esteja inseguro e por mais que você não saiba daquilo na prática. Você também evita comentários, logicamente. Você pode fazer um comentário e nesse comentário você entregar que não sabe. Então você evita comentários e tenta ouvir mais do que falar, mas não demonstra sua insegurança. Então você pode até perguntar uma coisa para tentar passar para a pessoa que você está testando ela, do que você tentar falar alguma coisa ou ficar nervoso, gaguejar, alguma coisa do tipo. Então tenta não demonstrar essa insegurança para a pessoa que você está conversando, porque isso vai lhe colocar você já está numa posição que vai indicar algo, que vai mandar em algo de alguma forma. Então se você se coloca numa posição inferior nesse relacionamento, você já sai perdendo e aquela pessoa pode mudar uma realidade de acordo com a situação dela. Então ela pode fazer uma coisa que vai tendenciar para ser algo benéfico para ela, mas não para a empresa. Então você não deve demonstrar essa insegurança. Lição número 2, pergunte sempre. E aí eu já falei isso, mas bato de novo na tecla. Pergunte sempre. Porque na resposta da pessoa, com certeza você vai ter a sua resposta, ou mesmo que não tenha a sua resposta, você vai ter um direcionamento para qual caminho você deve seguir. Então pergunte o máximo, observe o máximo. Lição número 3, bote na cabeça que quando você está saindo da faculdade, em um curso e vai para a prática, você sabe apenas a teoria. Ou seja, um pedacinho bem pequenininho do conhecimento que você precisa. Então você vai aprender de fato na prática. Então, o que é que muda para a pessoa que tem a teoria e a pessoa que não tem a teoria? A pessoa que tem a teoria, ela vai fazer a prática, vai entender a prática e pode melhorar esse processo através da teoria, porque ela vai conhecer, vai saber por que aquilo está sendo feito. Ao contrário da pessoa que só tem a prática. A pessoa que só tem a prática, ela vai sempre fazer aquilo e não vai mudar. Porque aquilo dá certo, ela sempre fez aquilo e não tem por que mudar. Então, por exemplo, o funcionário que está lá, que coloca coalha no leite, ele sabe que com 30, 40 minutos vai coalhar. Que um dia vai coalhar, a massa vai estar boa com um pouco mais de tempo, outro dia com um pouco menos de tempo. Mas ele não sabe por que o leite coalhou. Então a pessoa que tem a teoria sabe por que o leite coalhou, sabe as coisas que vão influenciar naquele leite, na coalhada, na consistência da coalhada, no corte do grão, sabe o que tudo isso vai mudar no processo do queijo. Então quando você vai para melhorar algo, você vai pegar a prática, que vai ser importante, vai ser o seu maior conhecimento, mas você vai pegar aquele pedacinho da teoria para poder melhorar essa prática. Então, se você só tem a prática, você fica limitado a fazer aquilo que você sempre fez, você não vai conseguir evoluir. Lição 4. Seja o mais observador possível. Observe tudo, os mínimos detalhes. Quanto mais você observar, mais condições você vai ter de desenvolver um trabalho melhor e de pegar essa questão da teoria junto com a prática e propor, de fato, melhorias para aquele estabelecimento, para aquela atividade. Então observe o máximo, preste atenção nos detalhes. Então observe sempre o máximo possível, porque mesmo que você ache que aquilo que você está observando ou está vendo não vai fazer diferença, você vai ver que uma hora aquilo vai ser importante para o seu trabalho. Lição número 5. Entregue sempre o produto que você se dispôs a entregar. Entregue sempre o serviço que você se dispôs a fazer, certo? Por mais que você tenha que pedir ajuda a outras pessoas, que você, se é o caso de uma empresa, como era o meu caso, por exemplo, por mais que você gaste nesse primeiro serviço e você não tenha lucro, mas você precisa entregar aquilo que você se comprometeu e entregar bem feito. Então, se você está começando e não tem a experiência e acha que o trabalho não ficou bom, procura alguém com mais experiência, discute, paga, vai atrás dos resultados, mas entrega um produto, entrega o serviço que você se programou a fazer, que você se dispôs a fazer. Então é muito importante no final desse ciclo de atividades você entregar uma coisa confiável que mostre que você realmente tinha um conhecimento teórico e que você conseguiu ver na prática qual é essa diferença. E aí, depois desse dia, as coisas andaram um pouco
um pouco mais tranquilo, já não fiquei tão nervoso nas outras visitas. E aí a gente começou a fazer trabalho com a fiscalização em outros laticínios e as coisas começaram a andar mais. Então observe, pergunte, seja humilde em assumir que quando for necessário que não sabe, mas não demonstre insegurança. Então confie sempre no seu trabalho e vamos em frente. Obrigado.